Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live, a live de número 8. São lives sequenciais e hoje, em especial, com um tema muito pertinente, que é pergunte e expanda a sua mente. Esperar o pessoal ir chegando. Eu gostaria aqui de aproveitar e vender o meu peixe. Eu sou professor, escritor, influenciador digital. Marcos Pedro, que entrou aí na live, boa noite. Hoje o tema promete. Se você quiser entrar, é só avisar aí. E retomando aqui, esse é o meu livro. Esse é o meu livro, o livro mais recente dos 3 livros que eu já publiquei. O meu primeiro livro foi publicado em 2011, um livro de poesias. Depois, em 2019, eu publiquei o livro A Mudança é Inevitável, um livro de reflexões muito pertinente também, porque traz reflexões existenciais de forma muito profunda e filosófica. E agora o mais recente é esse aqui, O Amigo de Sofia, que traz um diálogo nos moldes socráticos, que a gente vai discutir um pouco desse método hoje aqui nessa live, de 2 jovens que buscam a sabedoria. Eles se reúnem todos os dias e vão para um determinado lugar aqui na cidade de Biratá. Eu fiz questão de que o contexto do livro fosse na cidade de Birataia. Então esses 2 jovens eles vão para um determinado lugar para discutir sobre alguns temas relevantes e essenciais para o crescimento e o desenvolvimento humano. Então, esse livro aqui, O Amigo de Sofia, é o meu terceiro livro. Quem tiver interesse é só mandar um direct, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp. E se quiser adquirir o livro na versão digital, é só ir na minha bio e clicar no link que tem lá, que vai ser direcionado para a página que está o livro digital. O livro está com preço acessível para quem quer se desenvolver, para quem quer um livro que tem conteúdo, que agrega valor, para quem quer expandir a sua mente, eu super indico esse livro aqui. Ele é de fácil compreensão, ele tem um contexto que faz você ficar curioso a cada capítulo, ele tem um contexto muito envolvente e o mais interessante é que eu também fiz pensando em todas as idades, certo? E começando a live já com conteúdo aqui para vocês, eu queria dizer o seguinte: as perguntas, elas nos movem. Mas de que forma é que as perguntas nos movem? Nos move. Quando nós perguntamos sobre algo que a gente tem dúvida, o que é que acontece? Imagine que nós estamos em um determinado ponto. Um ponto que nós não temos o conhecimento ainda. E a partir do momento que nós fazemos a pergunta, nós saímos desse ponto para um ponto mais avançado. Por quê? Porque a gente perguntou, adquiriu um conhecimento que nós não sabíamos, então nós estamos nos movendo. Boa noite, Vai Sampaio. Está aberto aí a live, se quiser participar é só avisar. Voltando para o que eu estava falando. Quando nós perguntamos, nós nos movemos. Ou seja, toda vez que você fizer uma pergunta, você vai estar se movimentando. Naturalmente, nós fazemos parte de um movimento que começa no pensamento e vai se distribuindo pelo corpo. Imagine que tudo que você faz é de forma automática. O seu cérebro está bombardeando o seu corpo de informações. Você não precisa dizer
Olho, pisca. Você não precisa dizer boca, abre na hora que eu estou falando. Na verdade, essa movimentação é natural. E quando você faz as perguntas, você também se movimenta. Boa noite, Davi. Um beijo, meu filho. Deixa eu chamar a Vaz aqui para ver se ele vai poder participar dessa live. Se não puder participar da live, Vaz, é só avisar, certo? Boa noite, Preto, que entrou agora. Voltando para o que eu estava falando, quando nós fazemos perguntas, nós nos movimentamos. Isso é muito natural. Isso, na verdade, nós utilizamos muito isso quando nós somos crianças. A curiosidade, enquanto nós somos crianças, faz com que tudo a gente pergunte. Só que quando nós vamos crescendo, nós perdemos um pouco essa naturalidade, talvez porque achemos que já sabemos de tudo, quando na verdade é isso que vai nos impulsionar para sermos também bem-sucedidos. Porque se você não faz pergunta, você fica estagnado. Como é que você vai aprender? Como é que você vai se mover, se movimentar, se você não faz perguntas? Então, é interessante que se você quer realmente romper o estado de estagnação, que você passe a fazer perguntas. O segundo ponto é, as perguntas elas expandem a nossa mente. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein que diz mais ou menos assim: uma mente aberta, uma mente, quando ela é aberta, quando ela se expande, ela nunca mais volta ao estado original. Pense o seguinte, quando nós estamos lá no primário, aprendendo, e aí a gente vai subindo as escadinhas, né, passando série por série, até chegar, por exemplo, no sexto ano. A sua mente não é mais aquela mesma lá do primeiro ano. Por quê? Porque ela expandiu. Então, como Albert Einstein, né, fala em uma das suas máximas mais famosas, não tem como você voltar ao estado original. O que você aprendeu só tende a ir aumentando de acordo com o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, por isso, a importância de estar fazendo perguntas. Eu vou trazer uma história bem rápida aqui. Boa noite, Vaz. Se puder entrar, é só avisar. Se não, é só ir acompanhando aí. Beleza, meu amigo? Eu vou contar uma história aqui que é muito interessante, de que isso aconteceu na minha vida real, na época em que eu trabalhava em uma metalúrgica. Nessa metalúrgica, de frente tinha uma casa de material de construção. E chegou um menino com um bilhete e já tinha rodado a cidade toda. E o bilhete dizia o seguinte: passe ao portador um martelo de desempenar vidro. Quando eu vi o rapaz que trabalha na casa de material de construção falando isso, cara, eu fiquei angustiado em ver o que estavam fazendo com o menino. Só que o menino, em sua inocência, ele nem leu o bilhete e não perguntou nada sobre, só ficou rodando a cidade e as pessoas fazendo ele de palhaço. Até que chegou nessa casa de material de construção, inclusive tinha até um amigo meu que atendeu e falou o seguinte: você leu o bilhete? Aí ele falou: não. Você sabe o que é que tem aqui no bilhete? Ele falou: não. Ele falou: velho, aqui está escrito que é para passar ao portador, no caso você, um martelo de desempenar vidro. Pasmem, martelo para desempenar vidro. Estavam fazendo o menino de bobo. Mas e onde é que entra isso aqui no tema? Nós temos que aprender
a perguntar mais. Nós precisamos aprender a questionar mais as coisas. Tem um comercial muito interessante, se eu não me engano, é da TV Futura, que diz o seguinte: não são as respostas, mas as perguntas que movem o mundo. Então, quanto mais nós perguntamos, nós aprendemos. Quanto mais nós perguntamos, nós expandimos a nossa mente. Eu fico imaginando quando estou dando aula, e eu falei isso até na live anterior, que muitas vezes os professores passam a aula toda ali falando sobre o conteúdo, discutindo, e quando abre espaço para os alunos perguntarem, eles não perguntam. E aí, assim, há um prejuízo? Há um prejuízo muito grande. Será que o professor, dentro do que ele explica, é tão profundo que os alunos não sentem um, um, o mínimo de dúvida? Ou os alunos não têm o senso crítico de fazer uma pergunta? Eu já ensino há 17 anos e raras são as salas que eu entro e os alunos perguntam. E outra, isso, na verdade, é uma troca de conhecimento. Quando o aluno pergunta para o professor, ele está trocando conhecimento. O professor também está aprendendo. Entrou uma aluna minha aqui, Evelyn, se eu não me engano, é do 9º ano do colégio Mário Lúcia Silva Machado, e ela está dizendo aqui que pergunta, se for o que eu estou pensando, realmente pergunta. Então, esses alunos, os alunos que perguntam, eles, na verdade, são diferenciados de quem não pergunta. Ou seja, os alunos que perguntam, eles irão se destacar, porque eles irão aprender mais, eles irão sanar dúvidas, e os alunos que não perguntam, e muitas vezes é por conta da crítica, como eu falei na live anterior, eles deixam de estar expandindo a sua mente. Tinha um filósofo, existia um filósofo que eu sou apaixonado por esse filósofo. Quando eu estava na licenciatura, fazendo a licenciatura de filosofia, eu focava tanto em estudar ele e não queria saber dos outros filósofos. Só que eu tive um professor até que chamou minha atenção e dizia que eu não poderia ficar preso lá na Grécia Antiga achando que a filosofia em si tinha que rodar apenas nos filósofos ali daquele tempo, que foi Sócrates. E aí eu me prendi em 3 filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Para mim, tudo que esses caras falaram, tudo que esses caras tiveram de ideias, foram replicados pelos outros filósofos. Isso é uma visão minha. Por isso eu me dediquei tanto a estudar esses caras e sou apaixonado por Sócrates. Boa noite, Ana Matos, que está aqui na live. Foi minha aluna. Obrigado por estar aqui lembrando das aulas que eram boas. Mas voltando, Sócrates, ele tinha um método. Ele fazia perguntas e levava as pessoas a sair da doxa, que era a mera opinião, e ir para a episteme, que é o conhecimento. Só que ele fazia isso através de perguntas. Ele explorava, na verdade, o potencial que as pessoas tinham e faziam com que elas saíssem do, do da opinião, aquela opinião que a gente tem, mas sem a veracidade de um conhecimento comprovado, muitas vezes até cientificamente, do achismo. Então ele trabalhava até se chegar a uma verdade universal. Sócrates foi considerado o pai da filosofia, um dos maiores filósofos. Tem até uma frase dele que diz o seguinte: apenas sei de que nada sei. Quando ele foi consultar o oráculo de Delfos para saber quem era a pessoa mais inteligente,
o oráculo falou que o mais inteligente era ele, Sócrates. E ele reconhecia sua ignorância. Ele dizia através dessa frase que tudo que ele sabia não era nada, porque ele sempre tinha algo a aprender. Ele sempre precisava estar absorvendo conhecimento, e isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Nós nunca podemos achar que nós sabemos de tudo. Para eu fazer essas lives seguidas aqui, eu tive que aprender muita coisa. Eu tive que quebrar um padrão. Eu tive que jogar um pouco do meu medo de falar ao vivo, porque eu já gravava vídeos, mas falar ao vivo é outra coisa. Não é só ligar a câmera e falar. Você tem que ter uma certa conectividade com as pessoas que estão do outro lado. Você tem que ter conteúdo. Eu sei que nesse horário já começa a ser um horário nobre em que as pessoas estão entrando. Estão acontecendo também outras lives até mais pesada no sentido de conteúdo, de pessoas que têm muito conhecimento, muita coisa para colocar, mas eu reconheço que mesmo estando nas primeiras lives, eu também tenho um conhecimento aqui que eu quero agregar na vida de vocês. Agora, vamos pegar um exemplo, essa questão de como é importante perguntar. No período colonial, os senhores de engenho, para poder conter os escravos a não tomarem leite, falaram o seguinte: eles entraram na mente dos escravos dizendo o seguinte: se comer manga, chupar manga e tomar leite, morre. O que foi que eles fizeram? Eles implantaram um código na mente dos escravos. Mas aí fica uma pergunta: por quê? Por que os senhores de engenho implantaram, no período colonial, aqui no Brasil, que os escravos não podiam consumir manga e tomar leite? E pasmem, com tanta informação, com tanto conhecimento de forma democrática que é espalhado hoje aí, Evelyn, morre nada. Então, com tanta informação, tanto conhecimento, vocês acreditam que até hoje tem pessoas que não comem manga, não comem manga e tomam leite? Pois é. Por quê? Não pergunta, mas eu quero ler aqui uma coisa para vocês, porque quem ainda tem dúvida, já destrava isso aí da mente e cai fora desse negócio de comer manga e tomar leite. Imagine o seguinte, naquela época, o que é que tinha mais em abundância? Manga. Ouçam, o que é que tinha mais em abundância no período colonial, naquela época que tentaram implantar isso na cabeça dos escravos? Manga. E qual era o alimento mais caro? Qual era o alimento mais caro? Tinha muita manga, em compensação, um pouco mais reduzido, tinha-se o leite, que era o alimento mais caro. A manga não, a manga tinha muita. Você podia chupar manga à vontade, mas o leite era o alimento mais caro. E aí, é claro que se aconteceu isso é porque os escravos, eles estavam fazendo o quê? Consumindo a manga e tomando leite. E certamente os senhores de engenho começaram a tomar prejuízo e pensaram de forma inteligente, mas maquiavélica, de que tinham que entrar na mente dos escravos e plantar o medo na mente. Mas será que os escravos naquela época tinham a consciência, o conhecimento, a audácia de perguntar: mas por que mata? Não. Mas hoje nós temos, não temos? Será que as pessoas que ainda acreditam nisso não pode perguntar? Não pode pesquisar? Já que hoje também está tão fácil a gente pesquisar. Então vamos expandir a mente pegando esse exemplo aí. A manga contém teores de nutrientes importantes como beta-caroteno, vitamina A
vitamina C, fósforo, ferro e cálcio. Isso é o que a manga tem. E o leite? O leite, por sua vez, é rico em proteínas, cálcio, vitamina A e D, riboflavina, fósforo, magnésio, sendo fundamental para o fortalecimento dos ossos. Imagine, se os escravos consumissem esses dois elementos, eles iam ficar ainda mais fortes. Eles já eram fortes. Eles iam ficar ainda mais fortes. Então, só que os escravos começaram a ficar com medo. E aí o que aconteceu? Não estavam consumindo mais leite com manga. Só ficaram presos ao consumo da manga. Isso foi bom para quem? Para os senhores de engenho. Vocês entenderam? E isso foi apenas um exemplo que eu achei interessante para trazer aqui. Como é importante fazer perguntas, como é importante estar atenado de expandir a consciência, de procurar crescer através das perguntas. E sem contar outra coisa, dentro desse exemplo aí, ainda posso dizer que quando a gente faz pergunta, a gente se distancia da distorção de realidade. Por quê? É, essa questão da manga aí pegou uma realidade e distorceu, que é uma realidade que não existe. Quantas vezes também a gente não entra em determinadas situações porque a gente não pergunta, a gente só absorve. A pessoa vem e diz: ah, aconteceu isso. Ah, é? Pronto. A gente nem questiona. E muitas vezes nós acabamos também sendo prejudicados com isso. Então, na verdade, a gente tem que perguntar, a gente tem que pesquisar. A prova disso também, que eu sempre fico observando, são os jornais. E eu estou atrelando isso muito a pergunta e pesquisa, porque as duas caminham juntas. Imagine uma notícia publicada por 5 jornais diferentes. É claro que algum jornal, para querer ganhar mais audiência, ele vai tentar. Tem uma palavrinha, ser sensacionalista, ele vai tentar ser sensacionalista com a matéria. Para quê? Para chamar mais atenção. E as pessoas, elas não vão se preocupar em estar perguntando, em estar questionando, em ir pesquisar. As pessoas só recebem. Pronto. Recebeu, não perguntou, e muitas vão digerir e vão ficar, de certa forma, estagnado naquilo que recebeu, certo? Por que que as crianças estão sempre evoluindo? Meu filho estava assistindo aqui a live, não sei se ele está ainda, mas eu tenho uma prova em casa, de que as crianças realmente são outro nível. Por quê? Porque é 24 horas perguntando. E por que disso? E por que daquilo? Mas por que isso é assim? Mas pai, mas isso é assim. E não pode ser assim por quê? Então, as crianças, elas fazem essas perguntas de forma sequencial com um propósito: expandir a mente, se movimentar. Quem tem filhos sabe muito bem disso, que são perguntas uma atrás da outra. E ai de você que tem filhos se não conseguir responder, porque é um bombardeio de porquês. Mas isso acontece, como eu falei, com um propósito. A criança, ela está em fase de desenvolvimento, ela precisa estar em constante evolução. E qual é a forma que a criança ela vai fazendo isso naturalmente? Fazendo perguntas. E por que é que nós, depois que estamos adultos, nós ficamos estagnados? Porque nós vamos avançando, avançando, e chega um momento que a gente cai no erro de achar que sabe de tudo. E eu vou ser bem sincero para vocês. Você pode ser a pessoa mais estudiosa, você pode ser a pessoa mais inteirada em estar absorvendo conhecimento, você nunca vai saber
de tudo. Eu sempre brinco aqui em casa com alguma coisa que até é simples de resolver e que mesmo eu sendo professor, e Davi até me cobra isso, Davi diz assim, mas, mas o senhor não é professor? E eu fico pensando, mas pelo fato de eu ser professor, eu tenho que saber de tudo? Não, eu não sou obrigado a saber de tudo. Eu sou obrigado a ter um determinado conhecimento na área que eu atuo e mesmo assim, eu não tenho a obrigação de saber de tudo. Porque o ser humano, ele também tem suas limitações. Teve uma pesquisa do, do Google, acho que em 2020, para saber quantos computadores seriam possíveis juntar para poder simular o cérebro humano. E fizeram lá a experiência e precisaram de 16 mil computadores. O que eu fiquei imaginando quando saiu essa pesquisa é que o cérebro da gente é caro, porque na época um computador de alta performance, que não é qualquer computador também, eles fizeram uma pesquisa e pegaram os computadores de alta performance que precisaria de 16 mil computadores. Então, imagine aí, 16 mil, cada computador aí a R$ 1.000, que nós sabemos que o computador é muito mais. Quantos milhões de reais vale o nosso cérebro? Evelyn colocou aqui qual o melhor sistema moral. Evelyn, essa pergunta está muito aberta. Mas o melhor sistema moral é você fazer o que é correto. É você seguir princípios e não quebrá-los, que é uma coisa difícil, mas se quebrar é aprender com essa quebra de princípios para que você não volte a errar mais. Quando a gente vai para esse lado de questões morais, isso é muito relativo, mas a gente tem que lembrar o seguinte: os princípios, alguns princípios, principalmente os universais, eles valem, têm valor em qualquer lugar. Então, o interessante é que não se quebre. Por exemplo, o respeito. É interessante que nós não quebremos esse princípio, o de respeitar um ao outro. Quando nós quebramos isso, há as consequências. Não sei se eu respondi, mas se não, é só colocar aí. Boa noite, Adilson Cardoso. Você foi meu colega, cara super inteligente. Se quiser entrar aqui na live, é só acenar aí, colocar embaixo que eu chamo você aqui ou você faz o pedido aí. Voltando aqui para a live, como eu estava falando que quem tem filhos sabe que quando eles estão pequenos é bombardeados de perguntas e isso, na verdade, acontece, como eu falei, porque eles estão em fase de desenvolvimento. E nós deveríamos, na verdade, não perder esse esse movimento, essa vontade de estar sempre fazendo pergunta, porque é o que vai expandir a nossa mente, é o que vai fazer a gente crescer, é o que vai fazer a gente se desenvolver e ter bons resultados e se afastar da distorção de realidade. Por quê? Porque vocês já se perguntaram por que vocês têm determinados medos? A gente pode fazer essas perguntas tanto para outras pessoas como nós também podemos nos fazer essas perguntas. Quando nós nos fazemos essas perguntas, nós estamos desenvolvendo o autoconhecimento. Por exemplo, eu tinha medo de fazer lives. E olha que eu já gravo vídeos há um bom tempo. Mas por quê? Porque eu não experimentei. Não tinha experimentado. E quando eu experimentei, eu vi que não tinha um dragão, não tinha um bicho de 7 cabeças. A única coisa que eu fiz foi ligar a câmera,
separar o conteúdo que eu ia falar, refletir, discutir, e comecei a praticar. Por quê? Porque o medo, muito dos medos, a gente também tem que entender que há o medo de nos proteger. Por exemplo, você não vai sair na rua andando, encontrar um pitbull na frente, raivoso, com a baba descendo, olhando para você, e vai ficar parado olhando para ele. E automaticamente o seu cérebro vai te bombardear de informações para você cair fora. E é uma coisa muito interessante. Isso acontece em milésimos de segundos. Se aparece um pitbull raivoso, automaticamente o seu cérebro vai mandar um monte de informação. Vai mandar seu coração acelerar, fazer com que ele bombardeie sangue muito rapidamente para as partes, os membros maiores do seu corpo, com uma única intenção: correr e se proteger. Os nossos maiores membros é o que? As pernas. E aí, quando acontece isso, o sangue ele vai sair de um determinado lugar do corpo e vai para outro. Vai sair de onde? Dos membros menores. Qual é? Vamos pensar aqui, no rosto. Por que uma pessoa, quando está com medo, fica logo pálida? Vocês já se perguntaram sobre isso? Porque o sangue vai sair daqui, vai descer. No caso aqui do pitbull, que vai estar na sua frente, apenas um exemplo, e vai jogar para as pernas. Por quê? Evidente, as pernas são os maiores membros do corpo, precisa de sangue para você ter energia e combustível para sair correndo do pitbull. E logo o rosto vai ficar pálido. Voltando para a questão das perguntas, quando nós fazemos perguntas, nós estamos nos movimentando. Como eu falei lá no início, nós estamos saindo do ponto aqui que nós não sabíamos. Por exemplo, professor, eu nunca tive aula de inglês. Começo a ter aula de inglês. Logo, eu vou estar aprendendo algumas palavras em inglês que antes eu não sabia, estava aqui nesse ponto. Estou avançando para esse ponto aqui. Por quê? Porque eu estava na minha ignorância. E o fato do desenvolvimento, do crescimento, é nós rompermos a nossa ignorância sobre algumas coisas. Ignorância, o significado é não querer aprender. Ignorância significa não querer aprender. Quando nós queremos aprender algo novo, nós rompemos, no caso, esse estágio. E aí a gente faz o que Albert Einstein falou lá. A gente expande a nossa mente. E quando a gente expande a nossa mente, ela nunca mais irá voltar ao estado original que estava antes. Presta atenção. A nossa mente está aqui, certo? Aprendi algo novo. Tchan, tchan. Aprendi algo novo. Tchanã. Aprendi algo novo. Tchanã. Vocês acham que vocês irão desaprender o que vocês aprenderam? Pense. Alguém que aprende a andar de bicicleta, por exemplo, ele vai desaprender a andar? Claro que não. No início ele vai tomar quedas. Por quê? Porque a lógica é muito simples. Aprender a andar de bicicleta, você tem que se equilibrar. Aprendeu a se equilibrar só se você tiver desenvolver algum problema mental depois que você não consiga associar aí o equilíbrio. Fora isso, não tem como você desaprender a andar de bicicleta. Pessoal, basicamente a live de hoje, bem objetiva, foi justamente isso. Se você quer aprender, se você quer crescer, se você quer se destacar do povo que é medíocre, que vive na média, pergunte mais, pesquise mais, expanda sua consciência. E outra, isso não é só lá nas aulas, não. Na escola, não. Aonde você estiver e tiver a oportunidade de fazer perguntas, pergunte, porque isso vai te trazer
uma carga de conhecimento, você vai aumentar seu repertório intelectual e você vai desenvolver muito. Eu vou estar sempre aqui. Se não estiver em live, é só mandar por mensagem aí a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer se estiver dentro dos meus conhecimentos. Se eu não souber, eu vou dizer, ó, vou pesquisar e vou procurar responder a sua pergunta. Mas eu quero agradecer aqui a participação de vocês. Vender o meu peixe, está aqui o meu livro, Reflexões Existenciais 2. O Amigo de Sofia é um diálogo dos moldes socráticos. Eu gostava muito de Sócrates, um diálogo entre dois jovens que buscam a sabedoria porque eles querem se desenvolver. A cada final de capítulo aqui tem uma dica de desenvolvimento pessoal. Quem não quiser adquirir o livro físico, na minha bio tem o link da versão digital, é um preço acessível, se você não quiser. Se você quiser adquirir o livro físico, é só mandar um direct para mim que eu vou responder. Por que o nosso cérebro cria coisas que não existem? Pergunta boa. Tudo começa no pensamento. Nós somos dotados da máquina mais eficiente que existe na Terra, na minha visão. Tudo que é de ideia, tudo que nós mentalizamos, e isso quem falou e comprovou que nós podemos tornar real e concretizar foi o Walt Disney. Ele dizia o seguinte: tudo que a gente pensar, a gente pode realizar. Tem pessoa, você falou aí que o nosso cérebro cria coisas que não existem, isso é muito natural. Muito. Por exemplo, você sai de noite e aí você avista de longe um túnel. Só que você está de longe e os nossos sentidos, eles são falhos. Os nossos sentidos, eles nos enganam. Se vocês não sabem disso, vocês comecem a pesquisar, a estudar mais, porque os nossos sentidos, eles nos enganam. Aí você vê uma sombra lá parecendo um lobo ou um cachorro, algo assim. O que é que o cérebro está fazendo? O cérebro está inventando coisas que não existem. Só que quem é que manda no seu cérebro? Quem é que está além do cérebro, além da sua mente? Você. E você, no geral, precisa aprender a ser o mestre da sua mente. Eu dou o exemplo aqui do medo. Nós sentimos medo de muitas coisas. Tem gente que sente medo de altura, tem gente que sente medo de barata, tem gente que tem medo de ficar num quarto sozinho, tem gente que tem medo de escuro. Só que esses medos, eles na verdade são tudo vindo daqui. Mas quem é dono disso aqui? Você. Você tem que aprender a trabalhar esses medos. Como eu falei, eu tinha medo de fazer live, mas eu trabalhei meu psicológico, abri a live, comecei a falar, comecei a praticar. E fiz o quê? Torei esse medo. E aí estou aqui fazendo a live. Agora também tem outra coisa. Como eu falei já aqui na live, existem dois tipos de medo. Um que é para nos proteger, né? Como eu falei, que se você sai na rua, encontra um pitbull raivoso babando, você precisa do medo para te proteger. E um medo que paralisa. Por exemplo, você está caminhando, aí viu lá um túnel, só que a sombra que estava sendo projetada era de um lobo, de um cachorro, não sei, de um bicho. Aí você para e vai ficar esperando amanhecer o dia para você sair dali, ou você vai voltar para trás e não vai passar ali. Então, são apenas exemplos aqui. Alguns alunos têm medo de ir na frente para poder fazer alguma apresentação.
Mas medo de quê? Do professor? O professor é bicho? Não. Medo das críticas? A gente vai ser criticado a vida toda. Das pessoas falarem mal? As pessoas irão falar mal de você por toda a vida. E você precisa ter conhecimento disso e saber que cada um que cuide da sua vida, você tem que cuidar da sua e você tem que romper esses medos se você quer crescer. Boa noite, Vai Sampaio. Amanhã eu tenho uma live, mas quinta estarei aí novamente. Valeu, obrigado por estar aqui na live. Evelyn, isso acontece por medo. Então, Evelyn, a depender do medo que você tem, o conselho que eu lhe dou é que você comece a estudar sobre crenças, sobre o que pode estar provocando esse medo e trabalhar o seu psicológico. Como eu falei, existem inúmeros medos que há formas e técnicas que podem ser desenvolvidas para que você consiga romper isso. E isso também pode prejudicar. Determinados medos pode prejudicar as pessoas. E elas precisam ter essa consciência para não deixar que esses medos travem elas. Muitas vezes isso vai prejudicando anos a anos até elas conseguirem romper esse medo. E muitos desses medos a gente adquire lá na infância. A gente adquire quando a gente é pequeno. Eu tinha medo de escuro. Eu não vou dizer que para eu dormir com a luz apagada me dava pavor, mas eu fui trabalhando isso e vendo que era coisa da minha mente mesmo. E aí você também precisa ir praticando, procurando ferramentas e formas para que esses medos se afastem de você, como eu falei, porque você é o mestre da sua mente. O que a mente, como você falou, inventa, você está além disso. Você precisa trabalhar isso. Eu tenho certeza que você vai se afastar desses medos. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Finalizando aqui a live, hoje foi muito objetiva. Gostei aqui da participação de todos que deixaram aqui suas mensagens, dos meus alunos que estão aqui na live. Eu quero agradecer de coração e espero vocês na próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos.